Bom dia a todos. Todo mundo bem aí? Todo mundo vivo? Quem está vivo aí, diga eu. Misericórdia, a gente luta aqui, meu Deus do céu. Acho que é o frio, né? Eu não sei se você está com frio, mas eu estou morrendo de frio. E como vocês sabem, a maioria de vocês sabem, eu não sou daqui, né, do sul. Então quando chega o inverno a gente padece bastante, assim. E eu descobri esses dias que também o casal pastoral aqui, o pastor Lucas e a esposa dele também não são gaúchos, né? E imagino que nesse período de inverno eles também devem estar sofrendo. A maioria dos gaúchos, pelo menos aqueles que eu conheço, eles gostam do inverno. Não sei se é o caso de vocês aqui, né? Vocês gostam bastante do frio. O Lucas aqui nem parece estar com frio, está de camiseta, né? Rapaz, eu não sei como é que você está aguentando isso aí, né? Mas quem sabe um dia eu chego lá, né? Parece que tem... Na real, pastor, só pode falar? complemento aí, o gaúcho é orgulhoso, ele pode estar ali assim, ó, Morrendo. tremendo de frio, ele tá de camiseta pra mostrar que é gaúcho. Será que é isso mesmo, Lucas? Entrega essa não. Lucas está... A gente gosta. Agora eu entendi o segredo. Como? Não é que a gente gosta de frio, a gente não sente. Ah, vocês não sentem, tá bom. Vocês têm couro de calango. Sabe o que é calango? Calango é tipo... Não me entendam mal, tá? É um bicho lá no Nordeste que a gente chama de calango, que é um réptil. Né? E aí a gente brinca dizendo que couro de calango é resistente, né? Então talvez vocês tenham couro de calango, mas sabe, não sente? Outro ali de camiseta. Um dia eu chego lá, viu, Lucas? Vai demorar. Talvez a barba dele esquente um pouquinho, né? Não sei, vai saber. Gente, que bom que a gente está aqui reunido nessa manhã e nós temos esse momento para a gente abrir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. O sábado passado eu também estive aqui junto com vocês, né? E hoje tenho essa oportunidade. E eu imagino que vai demorar alguns sábados para eu voltar, né? Como a gente tem várias igrejas para poder dar assistência, né? Mas louvo a Deus por essa oportunidade. Eu confesso que o culto aqui na house é muito agradável, assim. A gente se sente bem, né? Em celebrar, em cultuar a Deus neste lugar. Não que a gente não se sinta também nas demais congregações, mas como Samuel disse, assim, o louvor instrumental ele faz a diferença, né? Na hora do louvor a gente sente aquela paz de espírito e parece que o coração fica preparado para ouvir a palavra de Deus. A reflexão de hoje está no livro de 1 Pedro. Então eu gostaria que você abrisse aí rapidinho. 1 Pedro é o texto que nós vamos ler hoje, está nessa epístola de Pedro, 1 Pedro, e a gente vai ler um texto ali do capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2. Enquanto você abre, eu quero convidar você também que está aí nos acompanhando através das redes sociais, para que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Nós estamos felizes por sua participação, mesmo não estando presentes, mas louvamos a Deus porque você está conectado em adoração, no culto a Deus. E você que está aqui, acompanha aí sua leitura na Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9, é um texto muito conhecido, mas antes de nós lermos, nós vamos fazer uma breve oração para a gente ler a palavra de Deus. E como o Ben já falou alguns minutos atrás, a gente precisa orar para ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer, tá certo? Todo mundo achou aí? Se você precisar de ajuda, levante sua mão, talvez alguém próximo pode ajudar você, certo? Mas vamos orar e em seguida vamos ler o texto. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és fiel, em Tuas mãos nós nos encontramos, nós Te louvamos porque a Tua bondade se estende até todos nós, a Tua misericórdia nos alcança. E neste dia Tu nos dá a oportunidade de vivermos intensamente em Tua presença. Hoje nós celebramos o Teu nome pelas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, pela presença do Teu Santo Espírito que habita em nós e também na vida de todo aquele que crê. Hoje nós queremos ouvir a Tua palavra e entendemos que através dela o Senhor nos fala ao coração, o Senhor nos dá uma direção, um caminho para a gente trilhar, para a gente seguir. E estas bênçãos nós pedimos nessa manhã. Eu quero ser apenas uma voz, mas que a palavra seja Tua, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, todos acharam aí? Vamos ler. Versículo 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, geração eleita, como algumas Bíblias dizem, né? Sacerdócio real, nação santa. Vocês podem me ajudar? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que diz sua Bíblia aí? Ok. Pedro escreve para uma igreja, para um povo que vivia assim disperso, numa região que não era deles. Era um povo cristão, um povo que cria em Deus, que estava vivendo numa terra estranha, numa terra estrangeira.
Esse povo ele era forasteiro, esse povo ele era estrangeiro. Só que na época de Pedro, ali no primeiro século, não era muito fácil de você viver a vida cristã por diversos motivos. Os cristãos alegavam que Jesus Cristo era o Senhor, enquanto para o Império Romano o Senhor era César. Então às vezes os cristãos eram perseguidos, inclusive acusados de serem ateus por não adorarem a César. Os cristãos eram vistos com práticas, como alguém que praticava, um grupo de pessoas que praticavam coisas muito estranhas. Afinal de contas, eles se reuniam para participar da ceia e diziam que participavam do corpo e do sangue de alguém. Então, na cabeça de muitas pessoas, eles comiam literalmente o corpo e bebiam o sangue. Eles não entendiam o linguajar que os cristãos utilizavam para suas práticas e cerimônias. Eles eram vistos assim com maus olhos, eles eram perseguidos talvez pela sociedade. Obviamente, no trabalho, eles enfrentavam os seus dilemas, era bem complicado ser cristão. E além de tudo isso, haviam alguns líderes judeus que ainda perseguiam os cristãos, à semelhança do que fizeram com Jesus Cristo enquanto ele ensinava na terra. Ser cristão era um desafio. E em meio a essas pressões da vida diária do cristão, era bem provável que eles fossem tentados nessas aflições, nesse sofrimento, a de alguma forma se moldarem à realidade que eles viviam, para que eles atenuassem essa dor, essa angústia que eles vivenciavam. Então Pedro escreve sua epístola com um propósito. O propósito de Pedro é de alguma forma incentivar a vida dessas pessoas que viviam dentro desses dilemas. E no capítulo 1 a gente vai perceber Pedro falando, olha, mesmo que vocês se entristeçam com as provações que vocês estão vivendo, se lembrem do que Deus fez para vocês através de Cristo Jesus. Pedro está lembrando no capítulo 1 o que Deus estava fazendo ou fez para o que crê, para a humanidade que tem a oportunidade de crer em Deus, aquilo que Deus fez e realizou por intermédio de Cristo. O capítulo 1, Pedro vai dizer que Deus escolheu a igreja. No capítulo 1, Pedro vai dizer que essa igreja foi santificada pelo Espírito. O capítulo 1, Pedro vai dizer que essa igreja foi regenerada para uma viva esperança, que essa igreja foi resgatada por um preço assim incorruptível, que ela foi resgatada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro vai lembrar esta igreja que passa por tudo isso, que a maneira como Deus os enxerga, ou o plano de Deus para a vida da igreja, é maior do que o sofrimento que a igreja estava passando naquela época. E aí em toda a epístola de Pedro, Pedro vai mostrar como esta realidade do que Deus planejou para a igreja deve influenciar a vida da igreja. Eu vou contar uma história aqui que vai ilustrar mais ou menos a grande preocupação de Pedro para os cristãos daquela época. Eu estava fazendo uma semana de oração, uma semana de pregações em uma das igrejas aqui do sul do país, na cidade de Cachoeirinha, bem pertinho aqui. E enquanto eu estava pregando ali na igreja, eu me apresentei, disse que era de Pernambuco, eu já vivo aqui há mais ou menos uns 5 anos, e quando eu estava pregando ali para a igreja, na verdade me apresentando, uma pessoa levantou a mão no meio da igreja, e ela, ao levantar a mão, ela disse o seguinte, nesse sotaque que eu vou dizer agora: pastor, o senhor está perdendo o sotaque. Você já imagina de onde ela era, né? Eu sou do Recife, nasci em Pernambuco e vivo aqui no Sul há 25 anos e você não está falando como nós. Ela quis dizer para mim que de alguma forma, por viver aqui no Sul, eu estava sendo assimilado pela cultura, estava sendo engolido pela maneira de falar, e ela mostrou para mim que mesmo vivendo aqui há 25 anos, ela não tinha perdido o jeito de conversar. Aquela irmã super gente fina, a gente teve a oportunidade de conhecer ela mais de perto, a gente almoçou na casa dela, ela fez um prato assim bem nordestino mesmo, foi bem legal. Mas naquele dia eu lembrei de algo muito importante. Aquela irmã estava mostrando que de alguma forma, por viver num lugar que não era o meu, eu estava perdendo alguns aspectos da minha identidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver num lugar que não é o seu, em outro estado, em outro país. Talvez alguns aqui tenham tido essa oportunidade de vivenciar isso. Mas quando você vai morar num lugar diferente do seu, você demora um pouco para se adaptar à realidade. A comida aqui é diferente da comida do Nordeste em muitos aspectos. O tempero, algumas coisas a gente não encontra. Eu não sei se o pastor Lucas e a esposa também sentem isso. O pastor Lucas é lá do Norte, a esposa também é da Bahia, como a minha. Quando a gente veio aqui, o clima, a comida, o jeito de falar, tudo é diferente, tudo é bem diferente. Só que à medida que você vai ouvindo as pessoas falando de um jeito, à medida que você vai comendo a mesma comida que as pessoas comem, você vai se acostumando com
você está vivendo e de alguma forma você começa a agir de maneira diferente das pessoas da sua terra natal. Toda vez que eu converso com primos, tios pelo telefone, eles brincam comigo dizendo assim, mas tu está falando muito estranho. Eles acham muito estranho, quando na verdade vocês que são daqui do sul acham a mesma coisa de nós que viemos lá de cima. De certa forma, viver num lugar que não é o seu lhe leva a ser tentado a perder um pouco da sua identidade. Pedro está preocupado com isso aqui. A igreja, por estar vivendo num lugar que não é o seu, por ser estrangeira, por estar no lugar e sendo pressionado pela cultura, por diversas coisas, a se moldar ao que está, onde está inserida, ela corre o risco de perder a sua identidade. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte para a igreja: ei, vocês aí que creem em Jesus, não percam a identidade de vocês. Não percam a identidade de vocês. Provavelmente aqui todos nós temos uma identidade, uma carteira de identidade. Nós temos. E essa identidade revela um pouco de quem nós somos. Tem o nome dos nossos pais ali, não é assim? Tem a data do nascimento, tem o nosso nome, tem um número que é o registro de quem nós somos diante da sociedade. Tem a nossa foto, tem a nossa assinatura, aquela foto que você esconde quando alguém pede a sua identidade. Você vira e mostra só os dados. Na nossa identidade, a nossa carteira de identidade marca um pouco quem nós somos. Mas não é tudo. Pedro está preocupado com a igreja que corre o risco de perder a sua identidade. Pedro está preocupado com a igreja que, por causa do lugar onde está vivendo, por causa de tudo que está ao redor dela, ela corre o risco de deixar de ser quem ela é. É como se Pedro dissesse: não esqueça quem vocês são, não esqueçam, não percam a identidade de vocês, se lembrem de quem vocês são em Cristo, porque Deus fez algo para vocês. Todo mundo entendeu isso aqui? Fica claro? Esse é o foco da mensagem de hoje. E no versículo 9 do capítulo 2 que nós acabamos de ler, Pedro exatamente está lembrando a igreja e lembrando a gente quem nós somos pelo que Jesus fez. Nós somos alguém, ou somos um povo, que é resultado da obra de Deus por intermédio de Cristo. E Pedro destaca várias características dessa identidade, deste povo, e a gente vai ver cada uma delas aqui de maneira bem objetiva. A primeira delas, no versículo 9, que a gente leu, diz assim: vós, porém, sois. Não é isso que diz aí? Vós, porém, sois. Veja, Pedro está lembrando, vocês são isso aqui que eu vou dizer. Não percam a identidade de vocês. Vocês são raça eleita. Essa é a primeira característica. Pedro diz e mostra para nós, na sua palavra, na carta que ele escreveu para a igreja, o Senhor está nos falando, que a igreja de Deus corre o risco de perder a sua identidade no decorrer dos anos. A igreja de Deus corre o risco de deixar de ser quem ela é, ou quem Deus planejou que ela fosse, e é importante a gente lembrar quem nós somos, para que a gente não perca a nossa identidade como cristãos. E Pedro diz: a igreja de Deus é raça eleita. Algumas Bíblias dizem geração eleita. Por que há essa diferença de raça e geração? Porque a palavra grega aqui, que aparece como tradução raça ou geração, é tipo aquele que é nascido, é um ser diferente. Veja, a igreja de Deus tem uma identidade, e a identidade dela começa nessa experiência de ser novas pessoas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que são resultado da graça de Deus, pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural com o Espírito de Deus, pessoas que receberam nelas mesmas essa nova identidade, essa nova natureza pela fé que elas têm em Cristo Jesus. Em outras palavras, a identidade da igreja é muito mais do que ter um nome escrito no livro de secretaria de uma igreja. A identidade da igreja é muito mais do que uma estrutura, é muito mais do que um nome, é muito mais do que um CNPJ, é muito mais do que prédio, é muito mais do que receber por tradição dos seus pais uma doutrina. A igreja de Deus tem uma identidade, e essa identidade dela está marcada em primeiro lugar por uma experiência. A experiência de ter nascido de novo pelo poder e a graça de Deus. A identidade da igreja, aqueles que creem, são aqueles que tiveram experiência com o Espírito de Deus. São aqueles que foram regenerados. Foram aqueles que vivenciaram e iniciaram este movimento da graça de Deus alcançando e transformando. Veja, é uma raça eleita. Eles não escolheram necessariamente nascer de novo, porque ninguém escolhe nascer de novo, mas eles pela fé abraçaram esta realidade que aconteceu no coração deles. Eles são objetos do poder de Deus, porque raça eleita é porque Deus selecionou. Pedro traz à memória de seus leitores um texto que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Quando o povo de Deus sai do Egito, Deus encaminha aquele povo por vários desertos,
E quando eles estão acampados de frente do Monte Sinai, Deus diz: eu quero fazer uma aliança com vocês. E essa aliança que eu vou fazer com vocês, eu que fui lá no Egito e tirei vocês, eu quero que vocês sejam a minha raça eleita. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, a identidade da igreja começa com experiência espiritual. Isso mostra que nós podemos ter o nome no livro da igreja, mas se nós não tivermos a experiência com a graça de Deus, nós não somos a igreja. Isso mostra que a gente pode frequentar a igreja e ser religioso, mas se a gente não teve uma experiência com o Espírito, a gente não é igreja. Porque a igreja começa a sua identidade com experiência espiritual. Esse povo é uma geração eleita, é um povo que experimentou o agir de Deus em sua vida através da fé. Com a fé, esse povo abraçou isso. Isso fica claro no capítulo 1 e vários textos que a gente pode ler. A segunda marca da igreja, ou a segunda coisa que Pedro destaca para revelar a identidade da igreja, está na sequência do texto. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Não é isso que diz aí sua Bíblia? Sacerdócio real. Quando você ouve a palavra sacerdócio, o que é que te vem à mente? O que é que vem à sua mente? Você ouve sacerdócio. Sacerdócio está relacionado com o que na sua cabeça? Me ajudem. Serviço. Com serviço. A palavra sacerdócio nos lembra o quê? Sacerdote, né? Vem à nossa cabeça, tem a mesma raiz. A mesma raiz. Veja, lembra quando eu disse que Pedro está fazendo um eco do texto de Êxodo 19, versículo 5? Lá está escrito isso: vocês para mim serão reino de sacerdotes. É isso que Pedro está dizendo. Mas veja, o que eram os sacerdotes? Vamos entender o que está na mentalidade do escritor da Bíblia. Os sacerdotes eram aquelas pessoas eleitas, certo? Escolhidas por Deus para um propósito. E estes sacerdotes, eles serviam, eles ministravam no templo, no santuário de Deus. E quais eram as funções diversas desses sacerdotes? Eu pergunto para vocês, esses sacerdotes eram as pessoas que estavam mais longe ou mais próximas de Deus? Me ajudem, mais longe ou mais próximas de Deus? Mais próximas, porque era o papel deles interceder pelo povo. Eram sacerdotes que faziam sacrifício, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Sim. Eram sacerdotes que faziam as orações para que o povo, de certa forma, fosse experimentasse o perdão de Deus, sim ou não? Eram sacerdotes que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus para o povo, sim ou não? Em outras palavras, os sacerdotes eram aqueles que estavam em mais intimidade com Deus. Pedro está dizendo o seguinte: ei, igreja, vocês não podem perder a identidade de vocês. Vocês têm que se lembrar que vocês são em Cristo, e vocês são a raça eleita. Vocês são aqueles que tiveram experiência sobrenatural. Vocês são aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo. É certo que vocês são pecadores, mas a igreja de Deus em Cristo é aquela que experimentou um novo nascimento. Raça eleita. Mas igreja, não perca a identidade de vocês. Não perca a singularidade de vocês. Porque vocês em Cristo são aqueles que estão mais perto de Deus. Vocês em Cristo são aqueles que vivem na presença do Eterno. Vocês em Cristo são aqueles que não saem de onde Deus está. Vocês estão no santo lugar. Vocês estão envolvidos com as coisas de Deus. Vocês carregam a santidade na testa e no coração de vocês. Vocês carregam o povo inteiro no coração de vocês, como os sacerdotes carregavam o nome dos filhos de Israel em seu peito. Vocês são aqueles que vivem em intimidade com Deus. Preste atenção aqui, que isso é muito poderoso. Porque Pedro está nos lembrando, a palavra de Deus está nos lembrando que faz parte da identidade da igreja de Deus, a intimidade, o estar perto. Isso significa que se você vai na igreja, se você pratica todas as cerimônias, mas se você não tem intimidade, você não é igreja, você está perdendo a sua identidade. Se você está na igreja, se você ouve o sermão, vai para casa, mas durante a semana você não está na presença do Eterno, você está perdendo a sua identidade. Porque ser igreja é aquele que naturalmente, porque nasceu de novo, vive na presença do Eterno. Você é sacerdote. Nós chegamos num ponto da vida cristã que a igreja perdeu a sua identidade. A igreja se tornou religiosa, mas perdeu as suas características essenciais. A ponto de, nos sermões e líderes da igreja, estarem insistindo para que a igreja de Deus viva a intimidade, quando na verdade ela deveria fazer isso naturalmente, porque ela é isso. Perceba que Pedro não está insistindo para que nós sejamos o que nós não somos. Não é isso. Pedro está insistindo, através do Espírito de Deus, que nós sejamos exatamente quem nós somos. E nós somos um povo que vive intimidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Não perca a sua identidade. Se você é igreja, mas não vive na presença de Deus, Deus está lembrando, não perca a sua identidade. Seja mais do que um religioso. Viva na presença do Eterno em intimidade, porque você é isso. Você é a comunidade do que vive intimidade. Você é sacerdócio. O sacerdote não é o pastor. O sacerdote não é o líder da igreja. Todos nós somos. Porque todos nós somos chamados para estar na presença dele. Todos nós somos chamados para ministrar em favor do mundo.
Todos nós somos sacerdotes. Vocês estão entendendo isso? Vivemos num tempo em que a igreja perdeu a identidade, em que você precisa insistir para que os crentes sirvam a Deus em favor dos outros. Em que você precisa insistir para que os crentes intercedam pelos pecadores. Em que você precisa insistir para que os crentes ensinem a palavra de Deus. Mas espera aí, o que é que esses crentes são? Vocês estão entendendo isso? Os crentes perderam a identidade porque deixaram de ser sacerdotes. Deus está lembrando você e a mim hoje. Não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Quando a Bíblia diz aqui, que nós lemos, que nós somos sacerdócio real, Pedro destaca uma outra característica que faz parte da igreja. Nós não somos apenas aqueles que vivemos na presença de Deus e ministramos em seu favor. Nós somos reis. Não é isso que está dizendo aqui? Sacerdócio real. Isso real não lembra, além de lembrar o dinheiro, né? Provavelmente lhe lembra a palavra sobre realeza, sobre rei. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ele é herdeiro com Cristo de todas as coisas. E 1 Pedro vai destacar isso, porque ele nos regenerou para uma herança incorruptível. Pedro está nos lembrando na sua palavra, na sua carta para a igreja e para nós hoje, que a igreja de Deus é considerada, é vista por Deus como se todo mundo fosse herdeiro de um reino. Aí eu pergunto para você, biblicamente falando, não historicamente, mas biblicamente falando, o que Deus esperava de um rei? O que Deus espera? O que é o reino de Deus? Para que a gente entenda o que faz parte da nossa identidade. O que um rei faz? O que é que um rei faz, minha gente? Me ajudem. Me ajudem. O que é que um rei faz? O que é que você esperaria de um rei? Se esse país não fosse governado da maneira que é, o que é que você esperaria de um rei? Um exemplo, liderança. Veja, você não espera, biblicamente falando, que a perspectiva da Bíblia é que o reino manifeste a justiça. Sim ou não? Sim ou não, minha gente? O reino manifesta a justiça. Quando Deus governa, Ele não manifesta a justiça. Não existem normas, não existem leis para que todo mundo seja abençoado, cuidado. Não é assim que funciona. Onde o rei está criando métodos para cuidar do seu governo, do seu reino, das pessoas. Sim ou não? Veja, Deus está nos lembrando que faz parte da identidade da igreja essa característica. Nós não estamos alheios às coisas que acontecem no mundo. Nós não vivemos como monges separados, pensando no céu e somos indiferentes com as coisas desta vida. Não, porque Deus nos colocou aqui, já que o reino de Deus começou quando Cristo se manifestou aqui. Ou melhor, bem antes disso. Você e eu somos como reis. Em outras palavras, a gente vê o que está com defeito no mundo e Deus nos colocou aqui para consertar. A gente vê onde há manifestações de injustiça e Deus levanta a igreja para manifestar a justiça. A gente vê onde há o preconceito, a igreja vai lutar contra isso. Onde há a discriminação racial, a igreja vai lutar contra isso. Você está entendendo? Porque o reino de Deus é a justiça. Onde há fome, o reino, o governo vai manter, vai dar o pão ao faminto. Em outras palavras, faz parte da identidade da igreja de Deus cuidar do mundo. Faz parte da identidade da igreja de Deus essa experiência espiritual. Faz parte da identidade do povo de Deus essa vida em intimidade. Faz parte da identidade do povo de Deus cuidar do mundo e consertar o que está quebrando. Tudo isso nós somos em Cristo. Nós não precisaríamos insistir para que a igreja fosse piedosa e se manifestasse como uma voz, mesmo sem protesto, mesmo sem brigas, mas pelo exemplo, pela vida, o cuidar do mundo e consertar as coisas que estão defeituosas nesta vida. Infelizmente, nós somos muito mais influenciados pelo individualismo e cada um vive a sua vida e cuida da sua vida do que necessariamente por essa manifestação que Deus espera da igreja. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, e aí Pedro vai destacar mais duas características e diz que a igreja é como uma nação santa. Nação santa. Amigos, nós vivemos dentro de uma nação, obviamente, e essa nação tem regulamentos, tem cultura, tem um monte de coisa. E a igreja de Deus é comparada com uma nação, só que é uma nação diferente. Cada nação, de alguma forma, escolhe o seu padrão de leis, o padrão de moralidade, a maneira como as pessoas vão viver. Ela tem história, ela tem aspectos culturais diversos. Deus está dizendo que a igreja de Deus é uma nação dentro de outra nação. A igreja de Deus é uma cultura dentro de outra cultura. A igreja de Deus tem um padrão diferente de como as pessoas veem, enquanto as pessoas decidem viver de uma maneira onde a sua moral, a sua ética é pessoal, é subjetiva, ou é baseada no que o mundo entende que deve ser feito. A igreja de Deus entende que o padrão de vida deles é um padrão de santidade. Eles são separados, eles são diferentes.
Enquanto o mundo está preocupado com o individualismo, a igreja de Deus deveria estar preocupada com a unidade. Enquanto o mundo está preocupado em seguir o seu coração, a igreja de Deus está preocupada em seguir o padrão de Deus, porque ela é santa. A igreja de Deus é santa. A igreja de Deus é que tem padrões mais elevados. Por meio da sua vida, do seu exemplo, ela vivencia uma realidade do mundo para contrastar com o mundo. É claro que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande entre nós sermos irrelevantes no mundo, mas também o outro ponto é a gente perder a nossa identidade. A gente precisa ser relevante no mundo, mas a gente não pode perder a nossa identidade. A gente precisa viver a santidade como Cristo viveu, porque por incrível que pareça, a santidade da Bíblia é muito mais encarnada do que a gente imagina. É por isso que quando Pedro destaca dizendo que a igreja é nação santa, ele usa duas palavras que parecem ser contrastantes. Porque a palavra santa é a palavra hagios no grego, e a palavra nação que ele usa é a mesma palavra para falar dos gentios. É como se ele dissesse, vocês estão no mundo, assim como os gentios estão. De alguma forma em vocês há características das pessoas como todo mundo tem. Vocês vão se vestir como as pessoas às vezes se vestem, né? Vocês vão ter alguns comportamentos que algumas pessoas têm porque vocês estão aí. Mas vocês precisam deixar que essa encarnação, essa vida que vocês estão inseridos, seja permeada pela santidade. Uma santidade que invade todas as áreas da sua vida, que invade a maneira como você pensa, como você enxerga, como você se comporta nos seus relacionamentos, como você namora, como você deixa de namorar, como você trabalha, como você gasta o seu dinheiro, como você se diverte. Isso é santidade. Os princípios de Deus sendo inseridos em todos os aspectos da vida. Não sei se vocês já ouviram falar dos Amish, que é uma religião onde as pessoas vivem isoladas, assim, elas não usam nem tecnologia, né? Depois vocês pesquisam direito. Nós não fomos chamados para ser monges nesse tipo de coisa. Nós estamos no mundo, mas precisamos vivenciar essa santidade em todos os aspectos da nossa vida. E quando você lê a carta de Pedro, você vai perceber ele dando instruções sobre isso. Você se comporte assim em casa, você faça isso no seu trabalho, porque a santidade precisa permear tudo. Perceba que Pedro está dizendo, e a palavra de Deus está nos lembrando, que nós não vivemos uma vida dupla. Nós não somos uma pessoa na igreja e fora da igreja nós somos outra. Nós não vivemos uma vida como se fosse uma dicotomia. Somos religiosos em algum momento, mas em outros aspectos da vida a religiosidade não toma conta de nós. Pelo contrário, em tudo na vida, na identidade da igreja, ela está permeada por santidade. Por santidade. A última coisa que Pedro destaca aqui, e eu vou falar, é a última característica do texto que diz: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos aqui tem carro? Carro, ok. Qual é o teu carro? Não entendi. Um Sandero, ok. Se o Fred sair daqui, da house, certo? Pegar uma pedra e jogar no para-brisa do carro dele, o que você vai pensar? É louco. Tá louco? Mas eu pergunto, ele tem direito de fazer isso sim ou não? Tem. A Lília deixar também, né? Tem direito ou não de fazer isso sim ou não? Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, a igreja tem uma identidade. Ela não pertence a ela. Você que crê em Cristo é a igreja, você não é de você. Você quer ser igreja, é isso aí. Você não é de você. Os que tiveram a experiência do novo nascimento não são deles. Você é de Deus, está dizendo aqui. Tá ou não tá? Tá ou não tá, minha gente? Você é de Deus. Faz parte da identidade da igreja pertencer a Deus. Você é propriedade dele, você é dele. Ele lhe comprou, ele lhe adquiriu. Você é dele. E eu também. Só que isso é um privilégio. Porque se eu sei que eu pertenço a Deus e estou nas mãos dele, ninguém pode tomar. Se eu sei que eu pertenço a ele, eu estou seguro. Porque eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. Eu pertenço a ele, estou seguro. Ele está tomando conta de mim. Isso é maravilhoso, porque a igreja vive em sua identidade, essa segurança. Mas também tem uma grande responsabilidade. Porque se nós não pertencemos a nós mesmos, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus pode fazer o que quiser com a gente. Pode ou não pode? E se ele quiser lhe quebrar? Você vai deixar? E se ele quiser que suas 24 horas não sejam usadas para o que você quer, mas sejam usadas para o que ele quer? Você vai deixar? E se ele disser, olha, nesse dia tu queria fazer isso, mas eu não quero, eu quero que tu faça aquilo outro. Você vai deixar? Ou você ainda está no controle da sua vida? Ou você ainda está no controle das suas horas? Ou você está ainda no controle da maneira como você quer viver os seus dias? Vocês estão entendendo? A identidade da igreja, ela está sendo ameaçada. Está sendo ameaçada porque há pessoas que cumprem pontos religiosos, mas não tiveram a experiência de nascer de novo. Elas até foram batizadas, mas elas não nasceram do Espírito. A identidade da igreja está sendo ameaçada.
Porque mesmo vindo na igreja e congregando, as pessoas que dizem que são a igreja não vivem intimidade. Não são como sacerdócio. Elas não querem servir, elas não querem interceder, elas não querem ministrar ao mundo perdido. A identidade da igreja está sendo ameaçada, porque o mundo está um caco, e a igreja que foi colocada ali para manifestar o reino de Deus não quer se envolver, não quer se misturar, não quer ser uma voz que pronuncia contra a injustiça. A identidade da igreja está sendo ameaçada. Porque enquanto Deus nos deu um padrão, para que esse padrão de santidade invadisse todas as áreas da nossa vida, nós estamos parecidos muito mais com os perdidos em nossas práticas do que com a igreja de Deus. A identidade da igreja está sendo ameaçada. Porque nós, como igreja, queremos sentir a segurança de Deus, mas nós não queremos pertencer a Ele para fazer o que Ele quer. Deus está nos lembrando, para a gente não esquecer a nossa identidade. Quando Pedro revela isso na sua palavra aqui, e Deus nos fala isso, eu fico pensando que tensão a igreja vivencia. Porque perceba, sozinhos nós não vamos ser nada disso. Sozinhos seremos os homens carnais, que foram batizados, e a gente pensou que essa natureza carnal morria, mas ela sabe nadar, e ela sobreviveu, e está nos atormentando até hoje. E não somos essas pessoas que nasceram de novo. Sem Cristo, nós não somos pessoas que vivem intimidade mesmo. Não somos. Não somos pessoas que não ministramos. Não somos pessoas que cuidamos do mundo. Não somos nada disso. Sem Cristo, não vivemos em santidade. Vivemos na perdição. Vivemos no pecado, na injustiça. Sem Cristo, nós queremos pertencer a nós mesmos. E nós queremos tomar o controle da nossa vida. E, se possível, da vida dos outros. Mas em Cristo somos tudo isso. Veja que tensão. Pedro, a palavra de Deus está nos chamando para sermos exatamente aquilo que somos. Não sozinhos, mas em Cristo. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós vamos entender como nós devemos viver. Porque a essência do que somos vai nos levar a viver uma vida dentro dessa essência. Quer ver um exemplo? E com isso eu vou caminhar para o final. Você já viu um martelo, certo? Já viu um martelo? Quando você olha para um martelo, ainda que você não soubesse, nunca tivesse visto alguém usar aquilo, você já teria uma ideia mais ou menos para que serviria. Ou para quem não serviria. Você pegar assim, um martelo e dizer assim, poxa, isso aqui, eu não sei para que serve, mas uma coisa eu sei, isso aqui não serve para beber água. Ok. Você olha o martelo e diz assim, olha, eu nunca vi para que serve isso aqui, mas uma coisa eu sei, isso aqui não serve para serrar uma madeira. Porque a essência, a estrutura de algo indica para que serve. E você vai descobrir usando, obviamente. Em outras palavras, a identidade de alguém, a essência do que nós somos, vai nos levar a viver uma vida X ou Y. X ou Y. Serrote não serve para bater prego. Martelo não serve para serrar. E a igreja é o quê? Para que ela sirva para alguma coisa. A igreja é algo em Cristo, que foi apresentado aqui hoje. E aquilo que ela vai ser levado a ela a vivenciar. Quando há uma tensão ou há uma rejeição do que é a igreja em Cristo, é por isso que ela não vivencia. Porque ela não está sendo isso. Deus está nos chamando para sermos exatamente o que nós somos em Cristo. É como se Deus pegasse um serrote e dissesse, eu vou transformar isso em um martelo. É como aquele camarada chamado Michelangelo, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele fazia obras de arte assim, maravilhosas. Depois vocês pesquisam ali, Davi de Michelangelo, vocês veem que incrível, parece uma pessoa, e é feito de pedra. E perguntaram a Michelangelo, como é que você faz para chegar nesse ponto aí? Como é que pode um negócio desse? Aí ele diz, olha, quando eu olho para um pedaço de pedra, eu já vejo minha obra de arte. Mas como assim? Aí ele fez, o meu trabalho é só bater de um lado e do outro, para que no final seja exatamente do jeito que está na minha cabeça. Todos nós temos nossos defeitos e somos pecadores. E não conseguiremos ser o que a igreja é em Cristo. Não conseguimos. Não conseguimos. Vamos ser puxados para um lado. Só que entenda, quando Deus olha para nós, se nós estivemos em Cristo, Ele quer bater de um lado e do outro, para que a gente seja exatamente o que Ele planejou que nós fôssemos. Ele quer que você passe pela experiência de ser um novo homem e nova mulher. Isso é sobrenatural. Ele quer que você passe pela experiência de não viver longe de Deus, alienado, mas viver na intimidade. Não viver servindo a si mesmo, mas viver servindo o mundo, porque esse é o nosso negócio. Não viver indiferente às coisas do mundo, mas em Cristo consertar o mundo. Mesmo que Cristo venha, vá consertando. Mate a fome de quem tem fome. Pratique a justiça onde há injustiça. Proteste, mesmo pacificamente, contra as vozes que oprimem. Sem Cristo não somos unidos. Não temos a cultura do céu. Não somos santos. Mas nele
Deus planejou que nós fôssemos isso, uma nação santa. Sem Cristo, nós vamos cuidar das nossas vidas, vamos fazer o que a gente quer com as nossas vidas. E quando a gente fizer isso, a gente vai bem inseguro, porque a gente está nas nossas mãos, a gente não tem o controle do amanhã. Mas em Cristo estamos nas mãos de Deus e seremos dele. Eu quero fazer um simples apelo para você que está assistindo, você que está aqui. O apelo que a palavra de Deus nos faz: volte a ser o que você é em Cristo. Volte a ser o que você é em Cristo. Abraça a sua identidade. Você é a igreja de Deus. Se você não nasceu de novo, rogue a Deus: Senhor, faz nascer em mim um novo homem, porque eu sou o mesmo de ontem. Se você não vive intimidade, Senhor, me aproxima de ti, porque eu fui chamado para isso. Se você não cuida do mundo, Senhor, me faz como reinos. Se você vive num padrão diferente de Deus, me faz santo, santifica minha vida através da tua palavra. Eu quero ser teu. Quantos aqui nessa manhã, após ouvir essa mensagem, querem fazer uma oração comigo, dizendo: Senhor, restaura a identidade da igreja em mim. Restaura. Se esse for o seu desejo aqui, nessa manhã, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu pedi para os meninos cantarem uma canção, não sei se dá tempo. Canção curta, só um coro. E no final do coro, a gente vai fazer uma oração. Que Deus abençoe vocês. Só o coro do hino e depois a gente canta e a gente ora. Vamos fazer essa oração pedindo para que o Espírito de Deus restaure a nossa identidade como igreja, para sermos exatamente aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Que seja mais do que uma canção, seja uma oração, um clamor a Deus, para que nos torne a igreja de Deus neste tempo e mantenha-nos sendo aquilo que Ele planejou que nós sejamos. Santo Espírito és bem-vindo aqui, bem-vindo nesse lugar. É o desejo do meu coração. Louvado seja Deus. Vamos orar. Se você parar para pensar nesse texto, você vai ver que Deus espera que sejamos tudo o que Cristo é. Tudo o que Cristo é. Alguém que milagrosamente como homem nasceu do Espírito. Alguém que é chamado sacerdote de Deus, rei. Alguém que é santo. Alguém que pertenceu a Deus e cumpriu o seu propósito. A identidade da igreja é ser igual a Jesus. É procurar imitá-lo. Por isso que nessa igreja aqui a gente tem um lema, né? A gente está seguindo ele. Essa é a identidade da igreja. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor nos lembra através de Tua palavra a nossa necessidade de mantermos a nossa identidade. Em meio ao mundo que nós vivemos, vamos ser pressionados de um lado e do outro para perdermos a identidade dos que creem, mas mantém essa identidade viva em nós. Faz-nos passar por essa experiência sobrenatural diária, a experiência de ter o Teu Espírito agindo em nós, transformando a nossa natureza. Ensina-nos a seguir o trilho, o caminho, para vivermos em intimidade contigo, como os sacerdotes viviam, para sermos instrumentos de serviço no mundo, para cuidarmos do mundo como reis, governantes, que estão agindo para cuidar das pessoas. Ajuda-nos para que sejamos unidos a Ti e entre nós, sejamos uma cultura dentro de outra cultura, mas uma cultura de santidade. Ajuda-nos assim a experimentarmos a segurança de pertencermos a Ti, mas também a disposição de fazer o que Tu queres. Que quando nós, Senhor, mantemos essa identidade, aí sim, que o Senhor revele Tua glória ao mundo e mostre ao mundo os atributos do Senhor que habita em nós, habita na igreja. Mantenha a identidade da Tua igreja para a Tua glória. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Pessoal, sábado que vem estamos entrando julho adentro e a partir do sábado que vem nós vamos mudar o nosso horário, tá certo? Iniciaremos o nosso programa aqui às 10 horas, então lembre-se, nós vamos abrir o check-in no meio da semana. Essa semana vocês já viram que foi bem rápido, que fechou
em pouco tempo. Então, se prepare aí, se você quer estar aqui conosco, se prepare quando abrir o check-in para você agendar aqui de estar conosco a partir das 10 horas no sábado que vem. Muito obrigado e um feliz sábado.